Sabedoria no falar. Você é uma pessoa que fala com sabedoria? Você sabe usar bem as palavras? Você sabe fazer silêncio quando é para ficar calado? Ou você é alguém que quando vê, já falou? E quando vê, já falou e já estragou. E aí você coça a cabeça e fala: vixe, deu ruim. Não era para eu ter dito isso. Não era para eu ter falado dessa forma. Eu podia falar, mas eu tinha que falar de forma diferente. Só que eu fui com tudo. E a minha palavra, a maneira como eu falei, soou como grosseria. Quantas pessoas estão estragando tudo porque não sabem falar? Existem maridos que não sabem falar com as suas esposas. Existem esposas que não sabem falar com seus maridos. Existem pais que não sabem falar com os filhos. E existem filhos que também não sabem falar com os pais. Então vamos descobrir o que a Bíblia ensina. Vamos lá, Tiago 1,19. Fique em pé, por favor. Abra a sua Bíblia, olha aqui na tela, olha aí no seu celular. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Amém? Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Vamos repetir para ficar melhor o entendimento, vamos lá? Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Amém? Pode se assentar. Então, a palavra está nos dando algumas direções. Pronto para ouvir significa que você deve ouvir mais e falar menos. E ao ouvir mais e falar menos, você vai estar controlando mais as suas emoções. Porque a última recomendação é: mas seja tardio para ficar irado. A ira, ela é uma obra da carne. Ela é um pecado. Semana passada nós pregamos sobre as obras da carne, lembram? E uma das obras da carne é a ira. Quantas e quantas pessoas, por causa da ira, estão tomando decisões erradas? Estão estragando amizades, estragando relacionamentos, estragando sociedades de trabalho. Quantas pessoas, porque têm dificuldade de ouvir, falam o que não deve, acaba com a sociedade, acaba com uma amizade, acaba com um casamento, acaba com um namoro, acaba com coisas valiosas. Então você precisa hoje ouvir o Espírito Santo de forma muito clara. E a pergunta que você deve fazer para ele é: eu estou sabendo falar? Eu estou sendo paciente com as pessoas? Eu tenho ouvido mais e falado menos? Então a palavra do Senhor hoje, ela está te exortando nesse sentido. E aí eu tenho 3 pontos importantes para vocês nessa noite. Amém? Vamos ao primeiro. Nossas palavras têm o poder de abençoar ou amaldiçoar. Você sabia disso? A sua palavra, ela pode abençoar, como ela pode amaldiçoar. No momento que você diz para um filho: você é um burro, porque ele tirou uma nota vermelha na escola, você está amaldiçoando a vida dele. Mas se quando ele tira a nota vermelha, você fala: meu filho, de fato você não conseguiu, mas vamos nos esforçar mais para a próxima prova? Eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Você não estudou o suficiente?
Ou você não está conseguindo entender essa matéria? Você está com alguma dificuldade? Vamos conversar sobre o assunto. Foi falta de esforço seu? Ou existe uma dificuldade em você com esta matéria? O que eu posso te ajudar como seu pai? O que eu posso te ajudar como sua mãe? Muda o cenário. Muda o cenário. No momento que você, como marido, numa discussão com a esposa, você usa uma palavra de baixo escalão com a sua esposa, você diz uma coisa feia para ela, algo que traz para ela vergonha, algo que humilha a sua pessoa como ser humano, você está causando uma ferida na sua alma. O mesmo critério vale para as mulheres. Você que às vezes fica estressada com o seu marido porque ele esquece várias coisas, né? Não sabe onde deixou a chave do carro, não sabe onde deixou a carteira, não sabe onde está o celular. Coisas que acontecem muito com os maridos. Os maridos que usam óculos, perdem os óculos. Aí se você usa uma palavra, tipo, você é um burro. Você não sabe onde guarda o óculos. Você não sabe onde está a chave do carro. Que homem é você? Perder a chave do carro não define o seu marido. É só uma falta de atenção. Então nós precisamos vigiar, porque nós podemos abençoar como nós podemos amaldiçoar. Eu quero ler com vocês Tiago 3, 10 a 11. Tiago 3, 10 a 11 diz assim, vamos juntos comigo, vamos lá? De uma só boca. Pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Da sua boca não pode jorrar bênção e maldição. Você precisa escolher as palavras que vão sair da sua boca. As suas palavras, preste atenção nisso, elas se tornam sementes. Então se você fala algo errado, se você fala uma palavra maldita, você está plantando uma semente errada. E você vai colher um fruto errado, um fruto ruim, um fruto podre. Muitas pessoas não estão vencendo na vida. Muitas pessoas não estão conquistando outros territórios. Muitas pessoas não estão avançando profissionalmente, porque o tempo todo estão amaldiçoando, inclusive, a sua profissão. Você é alguém que abençoa a sua profissão ou você amaldiçoa? Seu salário, o que você diz sobre a sua renda? É uma miséria? É uma porcaria? Ou você diz que é uma bênção? Há pessoas que dizem, hoje eu vou receber, mas o meu salário é uma porcaria. O meu salário não dá para nada. O meu salário é ruim. A minha profissão é péssima. O que vai acontecer? O salário não vai dar para nada. Sua profissão a cada dia vai ser pior. E vai dar tudo errado. Mas se ao receber o seu salário você diz, esse dinheiro está abençoado. Obrigado, Jesus. E só para celebrar vou ali tomar um cafezinho. Eita glória! Celebre o seu salário. Adore Jesus com tudo aquilo que você tiver de renda. Abençoe cada real que entrar na sua conta. Tenha palavras de bênção. Tenha palavras de vitória. Em nosso meio cristão, eu encontro muitos cristãos que abençoam, mas eu encontro muitos cristãos que têm uma palavra maldita. Eu li um livro certa vez sobre o poder das palavras, que contou uma história de um grande missionário na África. E ele abriu igrejas, ele plantou igrejas em várias tribos, em vários lugares, e ele se tornou uma referência missionária. Tanto que ele ganhou um helicóptero para fazer as viagens. E ele começou a voar de vila, de tribo em tribo, cidade em cidade, pregando o evangelho naquele helicóptero.
Aí teve um dia que ele disse: eu estou voando muito. É bem provável que eu morra um dia do avião. É bem provável que um dia o avião dê problema, caia e eu morra. O que aconteceu? O avião deu problema, o avião caiu e ele o quê? Morreu. Porque ele vivia falando isso. Um missionário. Alguém que era para ter palavras de bênção. Alguém que era para louvar a Deus por aquele instrumento poderoso que ele recebeu, começou a ter uma palavra maldita. Pare de reclamar do seu trabalho. Pare de reclamar da sua profissão. Pare de reclamar dos seus funcionários. Aqueles que são piores, começa a orar por eles. Começa a interceder por eles. Fala: Jesus, esse menino é muito sonso, muda a vida dele. Jesus, essa menina é muito desligada. Estou brincando, gente. Jesus, esse menino não tem compromisso, essa mulher não tem compromisso. Toca, Jesus, ministra. Se for de ti que permaneça aqui na minha empresa, amém. Mas se não for, leva para outra. Mas que saia daqui abençoado. Você é alguém chamado para abençoar. Quem aqui é chamado para abençoar? Que tal, vou te dar um minuto agora, para você que tem o seu trabalho, tem a sua profissão, e a grande maioria, eu quero que você ore pelo seu trabalho. Ore pelas pessoas que trabalham com você. Você que presta serviços pelos seus clientes, pare de reclamar dos seus clientes, né? Você que é da área de saúde, tem os seus pacientes, então ore por eles. Ore por eles. Ore pelo seu espaço de trabalho. Ore por aquilo que você produz. Agradeça e não reclame. Eu sei que muitas vezes você reclamou, muitas vezes você murmurou, muitas vezes você ficou comparando. Eu tinha que ter mesmo tal trabalho, eu tinha que ter mesmo tal profissão. Jesus hoje está tocando em você. Jesus hoje está tocando em você. Aleluia. 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 Agradece, agradece. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. O primeiro profissional que eu vi reclamar da profissão, murmurar e amaldiçoar a profissão foi um veterinário. Eu era muito criança. E um dia lá na roça do meu pai, uma das nossas vacas teve problema no parto. E meu pai chamou o veterinário, estava chovendo muito. E roça, quando chove, vira um lamaçauro e o curral vira um pântano. E aquele veterinário estava lá fazendo o procedimento na vaca, e eu estava do lado olhando, eu era muito pequenininho. Ele falou: meu filho, quando você for escolher uma profissão, não faça como eu. Olha o que eu escolhi para a minha vida: ser veterinário. Olha onde eu estou numa chuva dessa, socorrendo essa pobre vaca, com tanto barro. Eu poderia ter um trabalho melhor. E eu escolhi, e falou algo negativo sobre a profissão dele, que eu não vou repetir aqui. E eu falei: nossa, ele não gosta de ser veterinário, ele está salvando uma vaca. E ele não gosta disso. E eu nunca esqueci aquilo. Quantos homens e mulheres estão fazendo a mesma coisa no seu trabalho? Quantos homens e mulheres estão liberando palavras negativas? Então hoje você é chamado a liberar uma palavra de bênção, amém? Em nome de Jesus. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você é este. Vamos juntos? Ouça mais e fale menos. Com isso você terá mais solução e menos problemas. Quem aqui quer mais solução e menos problemas? Opa, então fala menos e ouça mais. Talvez você está sendo um tagarela, conta tudo para os outros, não esconde nada, é um baú aberto, não dá para contar tudo para todo mundo. Seja seletivo, seja sábio. Então você precisa de mais solução e menos problemas, amém? Muitas pessoas estão vivendo o oposto disso. Muitos problemas e poucas soluções.
Mas o que eu quero motivar vocês hoje, a chave espiritual que eu quero dar para vocês hoje, é falar menos, e com isso você terá mais solução e menos problemas. Olha que texto maravilhoso, Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21 diz assim, vamos juntos? A morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. As suas palavras vão trazer vida ou morte. Que tal liberar vida através das suas palavras? Aleluia! Que tal ter uma palavra abençoadora? Que tal consagrar a sua boca a Deus? Que a sua boca seja boca de Deus. Algumas pessoas são mais temperamentais, são mais nervosas, e elas chegam a dizer assim: eu não levo desaforo para casa, eu resolvo é lá na rua. Se tiver que dar uma resposta mal criada, eu dou mesmo, eu enfrento. Nós cristãos, muitas vezes vamos ter que abaixar a cabeça e ficar o quê? Quieto. Amém? Pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para ficar o quê? Irado. Mas o que é que eu faço com a minha ira? Vai orar. Toma água, refrigerante, café, leite, chá, o que você quiser. Calmante não. A ira não vai resolver. A ira não traz solução. Se a ira trouxesse solução, as pessoas iradas, e é uma grande porcentagem da sociedade, estariam sem problemas. E o fato é, as pessoas iradas, elas constituem cada vez mais problemas emocionais, psíquicos, criam dificuldades sociais porque brigam, e aí você briga à toa, e aí você desconta em quem não tem nada a ver com a história. É igual quando você chega num lugar para um atendimento, e a pessoa que vai te atender chega e diz: ó, o procedimento da empresa é esse, eu não posso resolver isso para você. A pessoa está cumprindo uma ordem superior, e aí você quer descontar a sua insatisfação naquele atendente. O que ele tem a ver com a história? Ele é o dono da empresa? Não, não é ele que criou a regra. Ele só está te transmitindo a você. Ele só está te explicando que aquele lugar tem uma regra, e que não vai poder te atender daquela forma. Para que você vai brigar com a pessoa? Para que você vai maltratar a pessoa? Eu lembro um dia que eu e Marilene estávamos num restaurante aqui em Resende, e o restaurante estava muito cheio, e o garçom estava anotando os pedidos, e de repente ele se perdeu, que estava uma muvuca muito grande. Aí ele voltou numa mesa e falou para uma família: por favor, senhor, eu me confundi aqui com o seu pedido, o senhor poderia repetir, por favor? Gente, aquele homem foi tão mal educado com o garçom. É problema seu, eu já falei o meu pedido. Se você não anotou direito, se vira. O garçom ficou sem chão. Marilene o chamou: vem cá, meu filho. Não recebe essa palavra. Esse homem é um grosso. Você é uma bênção. Não fica triste. Levanta a sua cabeça. Deus está contigo. Não, essa palavra não é para você. Você é uma bênção. Você sempre atende aqui todo mundo muito bem. Não é porque você esqueceu um pedido que você se torna um profissional ruim. E aquilo trouxe para ele o quê? Renovo. Ele recebeu uma palavra de morte, uma palavra maldita. Marilene foi com ousadia do Espírito Santo e trouxe para ele uma palavra de vida, uma palavra de bênção. Eu passei uma experiência na padaria. Estava na fila da padaria para pagar o meu pãozinho de cada dia, e tinha uma avó brigando com a neta, na fila, gente. E a avó estava dizendo palavras terríveis para a neta. Jesus, essa eu nem conhecia. E foi só. Eu falei: que vocabulário é esse, Jesus? Aí de repente o Espírito Santo: tem que fazer alguma coisa. Eu falei: com certeza. Falei: ô menina, vem cá. Você não é nada disso.
Todas as palavras malditas que essa senhora lançou sobre você, eu quebro agora em nome de Jesus. Você é uma menina de Deus. Você vai vencer na vida, você vai conquistar, você vai prosperar, você vai ser uma bênção, você é uma escolhida de Deus. A avó ficou sem ação. Eu já falo alto. Virou culto a padaria. Aí quando eu vi que estava todo mundo me olhando, fiquei com vergonha, né? Paguei meu pãozinho e corri pro carro. Aí a senhora foi atrás de mim. Não, é porque ela é isso, ela é aquilo outro, ela me desobedeceu. Eu falei, a senhora é autoridade espiritual, a senhora é avó. Como que a senhora amaldiçoa a sua neta? Não pode! Ela falou, tá bom. Então você é alguém que carrega palavras de vida e não palavras de morte. Você é alguém que carrega a palavra da bênção e não a palavra da maldição. Então Provérbios 18, 21 é muito claro para nós. Vamos voltar, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Como foram as suas palavras durante essa semana? Aleluia? Você reclamou? Tem hora que dá vontade de reclamar, não tem? Tem hora que dá. A vontade é uma coisa que dá aí, passa. Hoje eu tive vontade de reclamar, irmãos, confesso. Hoje, de manhã eu preguei na igreja de Cascadura, lá no Rio. Depois do culto, já era quase 1h da tarde, o pastor me levou para almoçar, eu e a Marilene, nós fomos almoçar no Norte Shopping, que é um shopping ali perto. Todos os restaurantes cheios. Primeiro piso, tudo cheio, não tinha onde sentar. Segundo piso, também. Aí a gente desce de novo para o primeiro. E a hora só passando, né? Eu pensando, eu tenho que ir para Resende. Aí me deu aquela vontade de falar, de reclamar no meu íntimo. Eu falei, tá amarrado, sai capeta. Falei, vamos olhar o shopping. Aleluia. Vamos olhar as lojas. Prepara, Senhor, um lugar. Até que a gente achou um lugar que tinha mesas vazias. Sentamos, eu falei, é aqui que o Senhor escolheu. A comida estava boa. Céu na terra. Mas custou, hein? A gente andou 1h mais ou menos, né? 1h no shopping para achar um lugar que tivesse mesas vazias. A vontade foi grande de reclamar. Mas eu venci aquela vontade e dei um glória a Deus. Fiquei quietinho, falei, não vou falar nada não, porque senão eu vou soltar uma reclamação. Então, quando você tiver com vontade de reclamar, fecha a boca e dá glória a Deus. O que você vai fazer quando der vontade de reclamar? Fechar a boca. E vai dar o quê? Glória a Deus. Você vai fazer o quê? Fechar a boca e dar glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! E deu tudo certo, almoçamos, saímos tarde do Rio, para chegar rápido, eu falei, Marilene, dirija. Rapidinho chegamos. Se fosse eu, era mais meia hora. O ponto 3 é o seguinte: controle suas emoções. Estar irado não resolve seus problemas. Que tal você controlar as suas emoções? Não queira discutir a relação com o seu cônjuge quando você estiver tenso, tensa, irado, preocupado. Vai fazer faxina. Vai arrumar o guarda-roupa. Vai limpar o carro. Eu sei que o seu carro está sujo. Vai passear no shopping. Vai correr no ecoparque. 10 quilômetros resolve. A Brenda corre 3 e fala que corre 10. Então controle as suas emoções. Estar irado não resolve nada. Então vamos ficar em paz. Amém? Mesmo que você espere 1h para almoçar, mesmo que você ande 1h para achar um restaurante mais ou menos vazio, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Celebre o nome de Jesus, porque grandes coisas Ele tem feito por você. Olha o que diz Tiago 1:20. Tiago 1:20 vai dizer o seguinte para nós. Vamos juntos?
Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Repete, por favor. Última vez. É isso aí, a ira humana não produz a justiça de Deus. Ficar irado não vai resolver os seus dilemas pessoais. Pelo contrário, vai te levar a ter mais problemas. Vai te levar a criar mais dificuldades. E você sempre vai estar descontando em pessoas que nada tem a ver com a história. Então eu quero repetir para vocês aqui os nossos 3 pontinhos. É o nosso resumo para que você guarde bem. Nossas palavras têm o poder de abençoar ou amaldiçoar, ok? Você entendeu isso? Ouça mais e fale menos. Com isso você terá mais solução e menos problemas. Terceiro, controle suas emoções. Estar irado não resolve os seus problemas. E aí, eu quero te dar uma palavra-chave. A palavra-chave é para você guardar e meditar durante a semana. Sabedoria no falar te colocará em um nível de mais acertos e menos erros, mais soluções e menos problemas. Suas palavras devem ser dirigidas pelo Espírito Santo e não pela sua carne. Você não pode ser carnal no falar. Você precisa ser espiritual no falar. Algumas pessoas são criadas numa cultura de muito palavrão. E eu sei que para se libertar disso não é fácil. Porque vira o quê? Vocabulário. É igual bom dia e boa tarde. Eu lembro um dia aqui na igreja, um irmão me levou num sítio dele e falou assim: olha, não se assuste com o meu caseiro. Ele acha que palavrão é vocabulário. Ele não sabe o que é palavrão. Então você vai ouvir coisas que você nunca ouviu na sua vida. Se prepare. Eu falei: que é isso, cara? Você está exagerando. Eu falei: se prepare. Gente, eu cheguei lá. Mas o cara falava cada trem, cada coisa. Eu falei: Jesus, ele não tem noção. Ele não sabe que isso é palavrão. Eu falei: eu te avisei. Só que você sabe. O bom é que vocês que estão aqui sabem. Que tal tirar os palavrões? Para de usar palavras negativas. Pare de usar palavras torpes, chulas. Pare de usar palavras pornográficas. Pare de usar palavras de baixo escalão. Pare. De uma sua boca procede bênção e maldição. Tem que sair da sua boca a palavra de bênção. Abençoe seus filhos. Abençoe seu lar. Abençoe seus animais. Abençoe o seu trabalho. Abençoe a sua cidade. Eu, quando cheguei no Rio, hoje entramos em Resende, a Marilene começou: nós moramos no melhor lugar do mundo, aleluia. E cá para nós, Rio de Janeiro é tanto lugar feio, né? Jesus amado, com respeito aos cariocas. Acho que quando a pessoa sai de lá e vem para cá, acho que nunca mais quer voltar, né? É tanto lugar feio. É tanto lixo jogado pela rua. É tanta coisa difícil. Uma realidade que está abandonada em vários lugares, né? Então nós moramos num paraíso. Que tal você dar graças a Deus por Resende? Aqui tem problemas também, mas olha, compara com outros lugares. Nós moramos num paraíso. Então é muito importante você ter o quê? Sabedoria do falar. Isso vai te colocar em um nível de mais acertos e menos erros, mais soluções e menos problemas. Suas palavras devem ser dirigidas pelo Espírito Santo e não pela sua carne. Não pela sua carne. Você é um homem espiritual ou carnal? Você quer hoje consagrar o seu falar a Deus? Você quer hoje consagrar as suas palavras a Deus? Quem quer? Quem quer consagrar as suas palavras a Deus hoje? Quem quer hoje fazer um pacto com Deus? Senhor, a partir de hoje, eu vou tirar palavrão do meu vocabulário.
Eu vou tirar palavras torpes do meu vocabulário. Eu não vou falar da vida de ninguém. Vou falar só da minha. Eu não vou usar palavras negativas. Eu não vou usar palavras malditas. Eu vou usar palavras benditas. Amém? Amém? A morte e a vida estão aonde? No poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Fique em pé, catedral, fique em pé. Se você quer hoje consagrar o seu falar a Deus, levante suas mãos aos céus. Jesus, toda essa linda igreja, formada por discípulos e discípulas do Senhor, quer consagrar a boca, a língua, o falar a Ti. Algumas pessoas aqui vêm de uma tradição, de um costume, aonde o palavrão é vocabulário, Jesus, aonde reclamar é normal, murmurar é normal, porque viu o pai ser assim, a mãe ser assim. Mas o Senhor é poderoso para libertar. O Senhor é poderoso para libertar. Liberta, Senhor, transforma, muda a realidade. Se você entende que você precisa vir a este altar e consagrar o seu falar a Deus, por favor, venha, pode vir.